Os tipos estão em toda parte. A tipografia é uma parte essencial do nosso mundo visual. Está presente em livros, revistas, jornais, embalagens, Rótulos, cartazes, publicidade, websites, aplicativos, sinais de trânsito, placas de identificação. Em resumo, praticamente tudo que envolve a comunicação escrita utiliza tipos de alguma forma. Por isso vamos ver nesse vídeo as diferenças entre os estilos e fontes, além de um pouco da história por trás deles. As formas dos tipos têm sua origem na antiga Mesopotâmia, onde símbolos de animais e objetos feitos em tábuas de argila eram utilizados nas trocas comerciais. Símbolos similares apareceram em todo o mundo, até que os gregos tiveram a ideia de torná-los mais abstratos, otimizando seus valores e assim conseguindo formar palavras maiores. O aspecto dos tipos que utilizamos até hoje no alfabeto latino moderno foram adaptados do alfabeto romano, que por sua vez deriva do alfabeto grego, por meio do latino arcaico. O motivo pelo qual algumas letras passaram por mudanças durante esse processo de transição e adaptação é que os gregos e romanos escreviam da esquerda para a direita, e em alguns casos, da direita para a esquerda, em um estilo conhecido como bustrofedon. Assim, a orientação de algumas letras dependia da direção da escrita. A tipografia romana mais antiga é conhecida como Capitalis Monumentalis. Foi desenvolvida no século I a.C. e era usada principalmente para inscrições em monumentos públicos e governamentais. Os tipos eram cuidadosamente desenhados com pincel sobre a superfície para garantir a simetria e uniformidade antes de serem entalhados. Existia apenas a versão em caixa alta. A necessidade de uma escrita mais rápida também levou à criação de letras mais compactas, e com o tempo, novos estilos de tipos foram ganhando forma. Em 1450, Johannes Gutenberg utilizou como base antigas prensas de vinho e inventou a prensa tipográfica, que empregava tipos móveis e revolucionou o processo de produção de impressos. Já por volta de 1500, na Itália, tentando replicar o estilo dos manuscritos da época, surgiram as fontes itálicas, com a intenção de criar pequenas edições de livros populares. O tempo passou e no início do século XIX surgiu a demanda de anunciar bens de consumo, levando à criação de outras opções e características de fontes para dar contraste e diferenciação entre títulos e textos. A partir daí, vamos separar as fontes em categorias. Existem vários sistemas de classificação de tipos que separam as fontes detalhadamente, mas vamos nos ater às 4 categorias principais que são serifadas, sem serifas, cursivas e decorativas. As fontes serifadas são aquelas que possuem hastes ou projeções nas extremidades dos caracteres. São mais utilizadas em livros, jornais, revistas e grandes blocos de texto. Sua origem é incerta. Alguns dizem que surgiram nos primeiros escritos gregos oficiais em pedra, e outros que foram criadas pelos romanos no entalhamento, para que as letras ficassem mais claras e legíveis, e os cantos não deteriorassem facilmente. As sem serifa são caracterizadas pela ausência de serifas, apresentando um design limpo e simplificado, com proporções mais uniformes. São associadas à modernidade, clareza e objetividade, sendo comumente usadas em aplicações de design como branding, web design e sinalização. As fontes cursivas tiveram seu auge durante o Renascimento, quando os escribas criaram um estilo mais elegante e sofisticado, com linhas curvas e letras conectadas umas às outras. Já as decorativas são projetadas para chamar a atenção, sendo normalmente utilizadas em títulos e logotipos. Elas possuem uma variedade de estilos, personalidade marcante e são amplamente utilizadas no design gráfico. Os tipos também possuem outras características que afetam sua aparência e legibilidade. A altura de X é a altura da letra minúscula x na fonte. Essa medida é frequentemente usada para padronizar a altura e proporção das letras em diferentes fontes.
A altura de ascensão é a distância vertical entre a linha de base e a parte superior das letras minúsculas, que se estendem acima da linha de base. A altura de descensão é a distância vertical entre a linha de base e a parte inferior das letras minúsculas que se estendem abaixo da linha de base. O peso é a espessura das linhas que compõem a fonte, podendo ser ultraleve, leve, regular, médio, pesado ou extrapesado. A largura é a medida do espaço ocupado horizontalmente pela fonte, podendo ser condensada, normal ou expandida. Muitas fontes possuem uma família de tipos que engloba variações com esses atributos. Ao longo dos séculos, diferentes movimentos culturais, históricos e artísticos influenciaram o design dos tipos e como eram utilizados. No Renascimento, a letra humanista representou uma revolução na disseminação do conhecimento e na reprodução de livros, transformando a maneira como a informação era compartilhada e democratizando o acesso à cultura. No Iluminismo, houve uma ênfase na clareza e legibilidade. O Art Nouveau, que surgiu no final do século XIX, buscava uma estética mais ornamental inspirada na natureza, com formas sinuosas e curvas. Em Zurique, durante a Primeira Guerra Mundial, o dadaísmo trouxe uma nova abordagem com foco na experimentação e desconstrução da forma tradicional das letras. As letras passaram a ser usadas como elementos gráficos isolados, juntamente com técnicas de colagem e montagem. Nos anos 20, o estilo artístico Art Deco chegou influenciando o design de fontes com suas formas geométricas e linhas simétricas, na intenção de criar uma aparência moderna e futurista. Nessa época, uma escola é criada na Alemanha e se torna uma importante referência no design moderno, a Bauhaus. Na tipografia, esse movimento valorizava a simplicidade, funcionalidade e a clareza da comunicação. As fontes eram geralmente geométricas e sem serifa, com traços simples e uniformes, resultando em uma aparência minimalista. Em seguida, a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Outro movimento que teve suas origens na década de 20, mas acabou sendo influente principalmente no pós-guerra, foi o estilo internacional, ou estilo suíço. Ele utiliza principalmente fontes sem serifa em uma abordagem mais minimalista. Práticas e princípios desenvolvidos nesse estilo, como o uso de grades e hierarquia dos elementos, continuam influenciando o design até hoje. Em seguida, como uma reação ao modernismo e suas formalidades, surgiram os pós-modernistas. Eles utilizavam e misturavam uma ampla variedade de estilos e elementos tipográficos com referências culturais e históricas, baseando-se na cultura pop, arte e música. Figuras aclamadas emergiram nessa época, transformando o design gráfico e elevando a tipografia à categoria de forma de arte. No fim da década de 70, as fontes bitmap apareceram. Eram tipografias específicas para telas com baixa resolução. Suas limitações eram definidas por uma grade de pixels de 8x8, onde pequenos quadrados representavam cada caractere. Elas precisavam ser eficientes por necessidade. A popularização das fontes digitais ocorreu com o lançamento do Apple Macintosh, que apresentou a primeira fonte digital com qualidade de impressão, a Apple Garamond. Of course, to do all this, you will have to learn to do this. Macintosh. Com o avanço da tecnologia, as fontes bitmap foram gradualmente substituídas por fontes vetoriais, que usam equações matemáticas para representar os caracteres em vez de pixels individuais. As fontes vetoriais permitem que os caracteres sejam escalados sem perda de qualidade, tornando-as mais flexíveis e versáteis. O aspecto das fontes sempre foi influenciado pelos instrumentos utilizados para escrevê-las. Com o passar dos anos, novas ferramentas foram surgindo e alterando a aparência das letras. Essas ferramentas se tornaram obsoletas, mas o estilo de fontes produzidas por elas continua sendo utilizado, representando categorias particulares de tipos. A tipografia é um elemento fundamental para transmitir informações, atrair a atenção do público, expressar uma mensagem, um estilo ou criar uma identidade visual. Através das fontes, a mensagem é transmitida visualmente e com elas podemos influenciar o sentido da mensagem que estamos transmitindo. Will you join me then in a pledge to live by Taliban law in this office? Absolutely, I will.
feared Nellie had some sort of a plan, but she used a ridiculous font. You don't have a plan! When you use a ridiculous font, no one thinks you have a plan. Todos os tipos tiveram sua glória em algum momento histórico em que foram utilizados. Alguns sobreviveram ao teste do tempo e ainda hoje mantêm sua importância, enquanto outros emulam uma época ou um estilo específico. Com toda essa base cultural e variedade de estilos, qualquer um pode criar, modificar e utilizar uma tipografia de diversas maneiras, dependendo somente da criatividade e da emoção que desejam transmitir. Agradeço se você assistiu ao vídeo até o fim. Se gostou, peço que compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou correção, pode deixar nos comentários. Até a próxima!